Estado, preocupado com os gastos, lançou ontem um decreto de corte que chega até 30%. Mais do que isso, o governador Wellington Dias reuniu os governadores, Elivaldo, no encontro do fórum e decidiu o seguinte: olha, não tem jeito, para salvar o Nordeste, vamos ter que pedir ajuda ao presidente da República. Então, o governador está se movimentando, claro, no sentido de garantir não só cortar gastos, mas conseguir apoio do governo federal nesse momento de dificuldade. Apoio que, na ótica dos governadores, dificilmente ele virá, ele se concretizará. O momento do governo federal é pior do que dos governos dos estados. Você vê que o ministro Henrique Meirelles anunciou aí corte de quase 300 bilhões de reais no orçamento, exatamente para fechar a conta agora nesse exercício de 2017, sob pena do governo federal ter que recorrer a total, o que ninguém espera, que é aumento de impostos. A alternativa é essa. Portanto, retomar investimentos na região é uma possibilidade muito remota, considerando a lógica atual da política econômica do governo federal. Agora, o máximo que pode acontecer aí, Elivaldo, é que nesse aumento de impostos, o governo federal acabe repartindo um pouco mais através do fundo de participação dos estados. Seria o máximo que eles conseguiriam. Ou seja, os governos estaduais precisam exatamente de oxigenar suas finanças. Do contrário, tem que partir para o que o governo vem fazendo hoje. Hoje eu conheci de perto duas situações, resultados de ações da Prefeitura de Teresina e do governo do estado. São atos que apontam para corte de despesas, principalmente no custeio. Pode também afetar o investimento. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. Na Prefeitura de Teresina, o secretário de Administração já tem saldo dos cortes nas despesas com pessoal. A proposta inicial foi divulgada pelo prefeito nos diversos meios de comunicação, é da ordem de 62,5 milhões no exercício de 2017. Na área de recursos humanos especificamente, o primeiro levantamento feito já registra uma economia em torno de 6 milhões de reais nos primeiros 3 meses do ano. Na Prefeitura da capital, a meta é eliminar cargos comissionados. Hoje são aproximadamente 3 mil. A primeira etapa dos cortes só depende de aprovação na Câmara Municipal de Teresina. Se for necessário ampliar essa meta será ampliada para que possamos atingir um equilíbrio financeiro e continuar pagando a folha em dia. O governo do estado também definiu em decreto cortar gastos no custeio da máquina pública e definiu os cortes em 4 categorias, que variam de 10% a 30%. A meta é economizar pelo menos 200 milhões de reais a cada ano. Permanentemente tem se buscado melhorar a qualidade do gasto para permitir que as ações sejam feitas com menos recursos e assim uma parte da receita possa ser direcionada para o investimento e a gente possa inclusive cumprir aquela meta do ajuste fiscal que aprovamos no final do ano passado. No mínimo 10% da receita sendo direcionada para investimento. O secretário até admite aumento nas despesas do estado após a criação das novas coordenadorias, mas não comprometem, segundo Merlong Solano, o equilíbrio financeiro do governo. A reforma administrativa, por um lado, ela implica num certo aumento do gasto de custeio, porque a estrutura dessa precisará dessa despesa, mas ela aperfeiçoa a nossa capacidade de investimento. São estruturas enxutas, muito enxutas, com a composição de pessoal resultante do remanejamento de cargos de confiança, não foram criados novos cargos de confiança, e o gasto de custeio será amplamente compensado com o aumento da capacidade de resolução dos problemas técnicos e administrativos que têm que ser resolvidos para que os investimentos aconteçam. Elivaldo, até agora o que essas coordenadorias resolveram foram os problemas políticos do governo do estado, do governo, do Partido dos Trabalhadores, enfim, dessa corrida por alianças, mas problemas de custeio é preciso ver a coisa acontecer para que de fato os investimentos aumentem, como disse o secretário Merlong Solano. Exatamente. 2 partes foram cumpridas. A parte política resolvida, ou pelo menos bem adiantada, a parte também, outro fato, que é o aumento de despesas. Isso vai acontecer, o próprio secretário Merlong admite. A outra parte, vamos ver se realmente acontece e é preciso que ocorra, para justificar, inclusive, a reforma administrativa, ou seja, melhorar e com resultados
a capacidade de investimento do governo do Estado. Porque o que se sabe do Estado, o Estado não produz riqueza, não produz despesa, né, em regra. Para que produza riqueza é preciso ter criar um ambiente para isso, né? Uma eficiência gigantesca nessa administração, nessa máquina administrativa. Por isso que hoje, por exemplo, na agenda do governador, eu vi lá uma conversa com o Pablo Santos, deputado estadual, com o secretário Francisco Costa, e hoje ainda vai ter ainda com o coordenador de agronegócio, coordenador do idoso, coordenador de combate à pobreza rural. Ou seja, esse esforço tem que existir para fazer com que essas coordenadorias, essas novas estruturas, realmente justifiquem as suas criações. Elivaldo Barbosa, há uma modificação na Assembleia Legislativa com essa reforma administrativa? Sim, Joelson, a transição na Fundação Hospitalar, ela já começou a acontecer, mas ainda não foi definida assim para valer, ou seja, o deputado Pablo Santos ainda não, digamos assim, se instalou na Fundação Hospitalar. Mas acontecendo isso, será natural a convocação do suplente, e o da vez é o deputado suplente Mauro Tapeti, do PMDB. Ou seja, permanece aí a bancada do PMDB com seus 6 parlamentares, constituindo-se assim a maior bancada na casa. As expectativas de que essa mesma reforma trouxesse mudanças também na Câmara de Vereadores é que não se confirmaram. Não vai se confirmar. Eu conversei pessoalmente com o vereador Caio Bucay, ele disse que tem 2 empecilhos, um no Banco do Brasil, que é a instituição dele, que ele é empregado, concursado e tudo mais, e a outra do mandato dele na Câmara Municipal, porque a coordenadoria ela não tem um status de secretária. Então não pode assumir um cargo nessa envergadura porque ameaçaria o seu mandato de vereador na capital teresina. Sobre esse assunto, hoje parece que houve um adiantamento muito grande, mas para uma outra alternativa, a piripiriense Jove Oliveira poderá assumir a coordenadoria de piscicultura do Estado. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa daqui a pouco os desdobramentos aí, exatamente, inclusive no cidadeverde.com, né? Com certeza. Elivaldo, muito obrigado, hein, Elivaldo? É isso, Joelson. Amanhã. Boa tarde. Amanhã tem mais, sim. Amanhã sexta-feira tem mais. Elivaldo Barbosa em tempo real.